Boa tarde. O projeto Memória Paranaense do Grupo Educacional Uninter Facinter, que faz um levantamento da vida, obra de personalidades da vida do Estado, uma contribuição substantiva para a historiografia paranaense, tem como seu convidado, nesse 10 de junho de 2008, o jornalista constituinte de 1988, ex-vereador em Curitiba e ex-deputado estadual, Ayrton Ravalho Cordeiro. Ele tem uma vida importante também do ponto de vista profissional, como profissional do rádio e do jornal. Ayrton, boa tarde. E boa estão tarde. conosco para essa entrevista o Luiz Geraldo Maza e o Eduardo Sgarzella, os jornalistas que são os entrevistadores habituais. Ayrton, tudo bem? Tudo bem, especialmente no meio de três consagrados jornalistas do nosso estado, né? Figuras eméritas do jornalismo. A essa altura, o eméritas é por sua conta. Não, mas eu é diria verdade. Antigos, com exceção do Eduardo, que está... Já um meio antigo, né? Meio antigo. Escute, Ayrton, os primeiros dados seus, os locais de nascimento, pais, os primeiros estudos, para que a história melhor se situe sobre você. Bom, eu sou curitibano, nascido no dia 10 de agosto de 1942. Naquele tempo, o parto era feito em casa. E eu nasci na rua Santo Antônio, quase esquina com Engenheiro Rebouças, em Curitiba. Meu pai era Benjamin Pinto Cordeiro, ferroviário de profissão, foi telegrafista da rede de viação Paraná-Santa Catarina, e depois veio trabalhar na parte administrativa em Curitiba. E minha mãe, filha de italianos natos, do Vêneto, era uma senhora determinadíssima. Depois que ficou órfã, ela foi estudar em Prudentópolis, lá com as freiras ucranianas. E para ajudar no orçamento familiar, ela costurava. E a grande infelicidade minha, das minhas 5 irmãs, foi que nós perdemos nossos pais muito cedo. O meu pai morreu, ele tinha 51 anos de idade e a mãe tinha 54. Então eu fiquei órfão de pai aos 7 anos e de mãe aos 17 anos. E eu os reverencio diariamente, porque me passaram, apesar da humildade da casa, tudo, uma formação muito boa, extraordinária, de muito amor, de muita fraternidade, de solidariedade. Eram pessoas humildes, mas com um bom berço. E isso nós incorporamos. Eu e as minhas 5 irmãs. Tanto é que nunca houve entre nós qualquer tipo de rusga, de problema, de relacionamento. A unidade familiar para nós sempre foi muito importante. Quer dizer, sua mãe que acabou por criar a todos. Sem dúvida alguma. Que meu pai morreu, eu tinha 7 anos. Eu estava me iniciando no curso primário, no grupo escolar Dr. Xavier da Silva. E a minha mãe ficou com a incumbência de criar os filhos todos, né? E por mim, ela e o meu pai tinham um carinho especial, porque o sonho do meu pai era ter um filho homem. E eu fui o 5º dos 6 filhos. Ele queria que você fosse Luiz Carlos Prestes. Queria que eu fosse Luiz Carlos. E meu pai era um trabalhista, ele era getulista. Daí ele disse, não, com o nome do Prestes, não. Aí elegeu o Ayrton como o meu nome. Mas eu sou muito grato a eles, imensamente grato, tenho uma lembrança fantástica. Suas irmãs, quais são as suas irmãs? A Tita, que morou na cidade de Rio Negro, a nossa irmã mais velha, foi irmã-mãe, porque ajudou a me criar também. A Olga, que é outra irmã-mãe, que faleceu recentemente. Casado com o Camilo Gemael. Com o professor Camilo Gemael. Aliás, a ela e ao Camilo
coube uma missão assim muito especial, porque a minha mãe dizia: eu quero que você estude, Ayrton. Eu quero que se faça universidade. E eu fui fazer para contentar o meu pai e a ela, certo? E daí ela disse: quando eu morrer, eu quero que você vá morar com o Camil e com a Olga, porque eu sei que ali você vai ter quem aperte as tuas rédeas e você continue estudando. E foi o que aconteceu. A Ilza, que é a terceira irmã, casada com um oficial do Exército, médico. A Lília, que é a minha quarta irmã na hierarquia de idade, de faixa etária, né? E a Regina Maria, que é a irmã mais nova e que tem hoje uma convivência muito grande com os 4 irmãos remanescentes. E por ser a mais nova é quem injeta mais ânimo na Irmandade. Isso é muito bom. Teus primeiros estudos, então, foram no Xavier da Silva? Eu estudei no grupo escolar do Xavier da Silva. Acho que o Maza deve ter conhecido você também, o Eduardo Talvez. Dona Iraíde. Aquela dura educadora. Dona Iraíde. Foi aluno lá, Maza, também? Fui. Mas é uma educadora dessas Aonde antigas, que era o pesada. Ayrton, o colégio? Onde é que era? Na Na Marechal Floriano com o Silva Jardim. com o Silva Jardim. É. E a Dona Iraíde, mas uma ocasião, eu era monitor da minha turma. Naquela época você usava um guarda-pó, né, que a gente caprichava, a mãe caprichava, ia tudo limpinho. E o monitor usava uma cruz vermelha, né, no braço esquerdo. O monitor era uma espécie de líder da turma. Nem me lembro bem quais os critérios que eram usados para indicar o mais de monitor. higiene, Né? coisa assim. Sim. E o pátio do Xavier da Silva era grande, né? Quadrado. Aí você tinha que fazer, como militar, tinha que fazer a formatura lá. Né? Então você... E eu peguei e dei um tapa no aluno da frente. Pá! E a Dona Iraíde me flagrou. E ela conhecia praticamente todos os alunos, ela identificava pelo nome. Ela não teve dúvida, ela ficava embaixo do sino, do Xavier da Silva. Tinha um sino para bater o recreio, a volta à aula e tal. Ela deu 2 passos à frente. Seu Ayrton, suba! Ela viu batendo no ombro do meu colega da frente. E aquilo era uma exposição, ela te expunha a execração, né? Aí você ficava embaixo do sino de castigo e todo mundo te olhando. Execração. Né? Era uma execração. Bom, daí eu saí do Xavier da Silva, tive que fazer o 5º ano, porque não tinha idade para entrar no ginásio, e fui estudar no Colégio Estadual do Paraná. Em que ano isso, Ayrton? 1954. E no Colégio Estadual eu conheci grandes professores da minha vida. Você foi aluno do Estadual, também sabe. Maza também. O Maza. Aquilo era uma Eduardo escola... também foi. Foi também? Fui também. Só que o Eduardo já pegou o estadual numa fase. Na fase que a mulher entrou no estadual. Minha turma foi a primeira a ter. Tinha alguma coisa misto. contra a mulher? Não, foi a primeira turma mista que teve no colégio. Eu fiz o científico já com turmas mistas. Turmas mistas? Aliás, no clássico e no científico era mista. Mas naquele período... No ginásio não, no colégio também não. No colégio não. Os rapazes estudavam pela manhã, as mulheres à tarde, Isso. né? À noite eram turmas mistas. Mas não, Aí então você não eu disse corrijo, o ano Ayrton. que De você manhã. Foi a primeira turma de manhã. De manhã? Matutina, de manhã. Aí você esqueceu de mencionar a data do seu nascimento. 10 de agosto de 1942. Eu hoje tenho 65 anos. É comum dizer bem vividos, mas bem vividos mesmo, felizmente. E no meu 2º ano de colégio estadual, eu fiz a minha primeira eleição. Eu também, sei lá por que cargas d'água, fui indicado para integrar uma chapa que concorria à presidência do CECEP, que era uma instituição forte. O centro do colégio, Centro Estudantil do Colégio Estadual do Paraná. Nós éramos em 5.000 alunos. Quer dizer, é a população eleitoral de muitos municípios pequenos do estado. E aí eu fui fazer a eleição, o cabeça da nossa chapa era o Mussa, José Assis, jornalista. E perdemos a eleição.
nada como perder uma eleição para aprender, né? Depois eu fui candidato à presidência do Centro. E desculpem, mas me afanaram a eleição. Eu perdi por Quem te afanou a eleição? votos. Olha, eu fui proibido de fazer campanha no turno da tarde. Desculpe. O turno da tarde era dirigido, era só para moças, era dirigido pela professora Zoé de Castro. E a Zoé, não sei de onde que tirou, ela tinha um candidato dela, né? Do peito dela. Que você era comunista. E ela, não, esse menino é comunista, não vai fazer campanha aqui. E me proibiu. Aí eu resolvi me insurgir, perdão, e fui fazer campanha lá por minha conta. Comecei a bater nas salas, entrava lá, fazia uma exposição. Quando eu saio de uma das salas, à época nós tínhamos guarda civil em Curitiba, e os guardas civis, eles cuidavam do colégio estadual. Aí tem 2 brutamontes na porta, viemos aqui para retirá-lo do colégio. E me levaram embora. E aí eu interrompi ali a minha campanha à tarde e não pude fazer. Aí eu perdi por 70 votos. Mas foi uma experiência maravilhosa. E depois o mesmo colégio eleitoral me fez presidente do Conselho de Representantes de Turmas do Colégio Estadual do Paraná. Foi uma experiência fantástica. Você entra em seguida no curso de Direito da Universidade Federal. Na época, altamente requisitado, importante, único quase, eu tenho a impressão que era único, já Curitiba tinha... Não, tínhamos a faculdade de Curitiba. Curitiba. Mazas também foi aluno lá, se formou lá. Bom... Mas, sem dúvida, era já o grande curso de Direito, né? De Curitiba, era o da Universidade Federal. Teus colegas do curso de Direito da Federal, mencione os grandes mestres, os grandes momentos daquele curso, o que ele representava na vida cultural e jurídica, né, da Curitiba de então, centralizavam, era um centro de ideias, um centro de debates. O curso de Direito, Haroldo, você sabe, né, é um curso de formação humanista. É um curso que te abre assim para o mundo, é um curso interessantíssimo. E a minha geração, a geração do Maza, provavelmente teve outros privilégios, né? Mas, puxa vida, eu tive aula com Altino Portugal Soares Pereira, Egas Dirceu Muniz de Aragão, Ildefonso Marques, René Dotti, o Atos Veloso, o Hernani Cartacho, o Rui Correia Lopes, que fazia... Produção, ciência do direito. Né? Fazia dissertações em latim, no mais puro latim, ele era um latinista e dava aula de introdução à ciência do direito. E Manuel de Oliveira Franco Sobrinho, aliás, esse me deu o maior galardão do meu tempo de universidade, porque eu num período, foi no último ano da universidade, eu como jornalista eu tinha que ir ao exterior fazer a cobertura dos Jogos do Curitiba na Europa. E para eu conseguir fazer essa cobertura, eu tinha que me desvincular da universidade por 40 dias. E isto ia exatamente impedir que eu fizesse a 4ª prova do ano da formatura. Eu, como já tinha feito minha opção profissional pelo jornalismo e tudo, disse, não, eu vou bancar essa, vou correr o risco e vou viajar, vou fazer meu trabalho. Então, algumas matérias eu deixei para a segunda época, outras eu fui para a final. Você tinha como jogar com faltas, né? Aquele ritual todo da universidade. Eu fui embora, fui viajar. Aí, quando eu voltei, eu fiz as provas da segunda época e fiz as provas da final. E na segunda época você tinha que fazer o exame oral também. Era o exame escrito e o exame oral. E direito administrativo eu deixei para fazer segunda época. Aí fui à frente, sorteei o ponto, fui examinado pelo professor Fernando Andrade de Oliveira, que era uma figura também maravilhosa à época, ele felizmente é vivo, né? E
uma prova longa, assim, mas eu estava muito bem preparado, porque eu nunca estudei tanto na minha vida como para concluir o meu curso. Aí eu saí do exame com o professor Fernando e fui para ser examinado pelo professor Manuel. Ele disse, não preciso ouvir suas exposições, eu vou acompanhar a nota do professor Fernando, que me deu 10. Então foi para mim um troféu, uma coisa maravilhosa. Como o processo penal, o professor Atos Veloso era temido, né? Mas você lembra, né? Era temido, puxa vida, todo mundo tinha um medo dele. Respeito e medo, né? Isso está carregado do Atos Veloso. Do dia é aquele sotaque germânico deles? O Alcione também falava assim. Todos, mas o que era? Do lado da mãe? Não sei, talvez, né? Tem Grem da família. Grem, né? Deve ser coisa, exatamente. E aí eu entrei nessa prova de processo penal, aí não tinha oral, era só a prova final. E com medo, eu digo, puxa vida. Aí nós nos reunimos em 4, 5 colegas, né, para estudar, que foi a cadeira que mais deixou alunos para a prova final. E malhamos, puxa vida. Aí eu fui fazer a prova com todos os companheiros, quando saiu a minha nota no edital da faculdade, que era um dia de apreensão, né? Todo mundo ia lá no quadro para ver o que tinha tirado. Eu tirei 8,7. Aí o pessoal gozava, você foi fazer curso de Direito Processual Penal lá na Europa, né? Voltou e tal. Então são coisas que a gente tem que... Eu lembro com muito orgulho. Os colegas, né? Porque, dos quais você além de eu se estudar, lembra? eu trabalhava já em jornal, televisão. Nós vamos chegar aí à vida profissional. Né? Os colegas dos quais você se lembra. E a propósito dos professores, eu tenho a impressão que o único dos professores desses citados pelo Ayrton ainda aliás, hein, Haroldo, é o René Duarte. Eu corro o risco de ser injusto por omissão, né? Porque às vezes quando você começa a citar nomes, né, você pode... O Lamartine não foi teu professor? O Lamartine não. O meu professor de civil foi o Altino. Foi o meu também. Que era uma figura fantástica, né? Qual é? O Altino Portugal Soares Pereira. É. Ele foi, à época, um dos grandes civilistas do Brasil. Mas era uma humildade, né? Aliás, nós fizemos... Como todo sábio, né? Cometemos uma maldade com ele, porque nós tínhamos um grupinho, nossa turma era muito grande, éramos em 120 alunos. Lembra nomes da turma? E a minha turma, Maria Elisa Paciornik, o Luiz Sérgio Neiva de Lima Vieira, que hoje é desembargador, o Cláudio Andrade, que é desembargador, Maurício Fará, que é juiz de direito aposentado, o Ivan Guber, que foi deputado estadual comigo, o Enéas Faria, que se incorporou à nossa turma, ele era repetente do ano anterior, o Fajardo Faria, muita gente assim, realmente excepcional, o Nelson Justus, que preside hoje a Assembleia Legislativa do Estado. Mas cometemos uma maldade com o professor João Luiz Rego Barros, com o professor Altino. Nós todo dia saímos da universidade, no meio da manhã, e íamos tomar um cafezinho no Alvoradinha, que era o ponto tradicional do café matinal em Curitiba. E tinha um rapaz ali, cujo apelido era Zatopek. Corredor. E o Zatopek... Corredor. O Zatopek usava um óculos que não tinha lente, era só uma armação de arame. Arame. Ele era uma figura toda exótica. Mas você se lembra do Zatopek? Ele era engraxate, sabe? Ele parecia um eslavo, assim, bem claro. E ele passava graxa na barba. Era uma figura totalmente exótica. Aí chegamos um dia para ele, escuta. Eu, infelizmente, participei da maldade. Você não quer assistir aula conosco? Vocês me pagam? E eu não tinha dinheiro, mas o pessoal ali da festa já se cotizou e tal, deu lá uma graninha para ele. E logo na aula do professor Altino, que era um homem de uma retidão assim excepcional, não merecia aquilo. Aí fomos para aquele baita salão, 120 alunos, e o Zatopek sentou bem no meio da sala. Daqui a pouco ele começou a balbuciar, e daqui a pouco ele disse,
pro colega do lado, me empresta a borracha que eu errei. Aí o professor Altino observou aquilo, né, coitado. Ele Achou ficou, estranho. não, ele ficou ruborizado, judiação. Dá uma pena de lembrar disso. Aí ele levantou, veja a classe do homem. Ele levantou e disse, parabéns. Os senhores conquistaram um colega à altura de vocês. E foi embora. Você vê a finesse dele, né? Mas era... Depois foi meu eleitor. Ayrton, nesse período, com que idade... O Esguarese foi nosso Nelson contemporâneo. Esguarese. Nelson Esguarese. Com que idade você começa na atividade de comunicação social, onde e por meio de quem? Eu me iniciei em comunicação, eu tinha 16 anos de idade. E eu acho que eu assimilei... Portanto, você está fazendo quantos anos de jornalismo? Vou completar em 4 de janeiro próximo, agora 50 anos. Você Então, esse começou depoimento no esporte mesmo? vale No esporte. também e, sobretudo, pelo um cinquentenário da comunicação social do Paraná, o Ayrton Cordeiro. Mas eu tinha, Haroldo, na minha infância, enquanto eu convivi com meu pai, que ele morreu muito cedo, nós não tínhamos televisão, né, no Brasil. E o norte da comunicação era a Rádio Nacional do Rio de Janeiro. E o meu pai era apaixonado por futebol. E ele me pegava, me lembro disso tão bem, ele tinha uma cadeira de descanso e um baita daqueles rádios de madeira, caixa de madeira, valvulados, né? E ele ouvia todos os dias à noite o programa de esporte da Rádio Nacional do Rio, Antônio Cury. que era comandado pelo Antônio Cordeiro. Antônio Cordeiro. Cordeiro. E depois veio o Jorge Cury. Jorge Cury. Jorge Cury. O Antônio Cury foi meu contemporâneo de universidade. Que E é depois trabalhou comigo também, trabalhamos juntos. Antônio Moses. Como é que é? Maurício Cury. Cury. Antônio Maurício Cury, hoje é procurador do município de Curitiba. Então meu pai me pegava ali, mas punha no colo e tal, e a gente ficava ouvindo. E eu comecei a assimilar aquilo de tal forma que quando eu comecei a trabalhar em rádio, eu fui um foguete, assim, fui um foguete. Eu tinha 16 anos, e com 18 anos, o Jair Brito, que era o grande ícone figuraça. né? E ainda é uma figura importante. Do rádio do nosso estado, ele foi, acho que foi o diretor mais importante que nós Foi. tivemos aqui, E né? hoje está em São Paulo e continua fazendo a mesma coisa. Aí o Jair, eu trabalhava com o Dr. Najib Shed, na Rádio Emissora Paranaense. E o Jair me chamou. E eu levei um susto, né? Porque então eu tinha 17 anos nessa época. Foi em 1961, pouco antes da minha mãe morrer. Olha, menino, eu estou te ouvindo e tal, e gostaria muito que você viesse para cá. Ele dirigia a Rádio Colombo, que na época era do ABC. O edifício Puzzi ali. O Antônio Bittencourt de Camargo. O edifício Puzzi. É, o edifício público. Você trabalhou lá, trabalhamos juntos. E quanto é que se ganha lá? Eu não me lembro qual era a moeda. Eu ganho 3 mil. Tudo bem. Eu te dou 8. Você vir para cá. Pô, eu fiquei, né, comovido com aquilo. Era um menino modesto, tudo. Fui correndo, né? Segundo mês ele me chamou e disse, olha, eu vou te aumentar. Mas ele entendia de rádio, né? Ele sabia que tinha. Eu vou te dar 9 mil reais por mês e você vai ser o secretário executivo da equipe. Porque ele já tinha percebido que eu tinha paixão por aquilo que eu fazia. E eu tinha mesmo, eu era um sujeito dedicado. O meu trabalho estava no mesmo nível da minha família. Eu já era casado, já era pai. E assim foi, né? Foi tudo muito rápido. E tive muita sorte e muita obstinação. Houve um momento no começo da minha carreira em que Você começou com aquele médico. Quem me indicou, E o... meu querido amigo, né? O Dr. Fernando Silveira Pichetti. O Pichetti era Tá aí, né? tá aí, cirurgião vascular, né? E ele morava, como diziam os palmeirenses, na Palmeira. E veio para Curitiba para estudar medicina. E para manter os estudos, ele também vinha de uma família modesta,
ele foi ser operador de som da Rádio Emissora Paranaense. E nós vizinhávamos. E ele via a paixão que eu tinha, a gente ia jogar futebol de mesa, e o pessoal jogava e eu irradiava o jogo. E Paixão mesmo. isso foi uma rotina, né? Uma rotina. Eu sempre irradiando o jogo de futebol de mesa. Aí eu disse, Ayrton, olha, ele me chamava de Fritz, porque eu era bem loirinho. Hoje não tenho nem cabelo, parece que sou loiro. Ele dizia, Fritz, eu vou te apresentar para o Maurício Fruit. E o Maurício se revelou uma pessoa comigo tão amável, tão doce, né? Tomar água aí. O Maurício tinha um caráter assim fantástico, era uma pessoa aberta, né? Aí me apresentou para o Maurício no dia 4 de janeiro de 1959. E o Maurício, aquela alma generosa, percebeu que eu gostava e tal. Disse, menina, vou te pôr no microfone hoje já. Era uma figura fantástica E também. me soltou no microfone. E eu estava tão emocionado, assim, eu estava tão alegre, era um sonho que eu estava realizando, mas que eu não havia idealizado. Interessante isso. Eu nunca tinha pensado, assim, em ir trabalhar numa rádio, em me apresentar para alguém. Foi o Pichetti quem teve essa iniciativa. Eu estava tão emocionado que eu só ria. Sabe, era um riso nervoso e um riso emocionado. E daí nunca mais. Pois bem, uns 3 meses depois, o Maurício já se iniciou na política. Maurício era tipo um coordenador da Maurício rádio? era o diretor da equipe. O diretor da Maurício equipe. fazia rádio, se criou em rádio. Era o nosso chefe baby. Certo. Porque era uma geração nossa. Né? Puxa vida, era uma equipe só formada de estudantes. Uma equipe altamente qualificada, estudantes universitários. E daí o Maurício começou a fazer política e a Rádio Emissora Paranaense trouxe de Londrina o Willy Gonzer, que é um baita profissional. Hoje, É gaúcho o Vili, né? o Willy é paranaense, mas Se criou no Rio Grande. ele firmou-se no Rio Grande do Sul, onde mais tarde eu vim fazer uma Copa do Mundo com ele, já pela Rádio Clube Paranaense, ele pela Rádio Gaúcha. Aí nós tínhamos um parente lá do Dr. Najib Shedd que disse, tem que tirar esse Garnizé do ar. O Garnizé era eu, porque eu estava trocando de voz. Então eu dava umas... Era o genro do Dr. Najib. Não era o genro, eu acho que era cunhado, o João Barbosa. Sim. Lembra do João Barbosa? Paranaguá, conheci. E o velho João Barbosa, como a gente dizia, ele era uma figura meio estriônica às vezes, né? Aí tem que tirar esse Garnizé do ar. Aí o doutor Najib chamou o Vili, olha, o João, eu nem sei se ele era sócio do doutor Najib ou não, o João quer que tire esse jovenzinho que se pôs aí para falar e tal. Aí isso eu vinha saber mais tarde por uma terceira pessoa. O Vili disse para o doutor Najib, olha, eu não vou tirar, eu vou afastar do microfone, mas não vou tirar da equipe porque esse menino ainda vai ser um grande profissional. E o Vili me deu essa força e consolidamos uma amizade e, felizmente, eu aproveitei o vento favorável e voei. Bom, você passou, então, depois pelo Diário do Paraná. Na imprensa, no jornalismo escrito, eu me iniciei no Diário do Paraná, que foi uma escola maravilhosa, né? Tínhamos lá grandes profissionais e, simultaneamente, eu passei a trabalhar no Canal 6. Eram os diários e emissoras associados que tinham à frente... Na José Loureiro Sítio. Isso. O pulso firme do Dr. Aderbal, né? Stresser. E ali eu aprendi muito, fiquei muitos anos ali. E saí da televisão por um episódio que marcou muito a minha formação profissional. O Maza deve lembrar disso. Houve um jogo Curitiba e Ferroviário no estádio Belfort Duarte, ainda Belfort Duarte. E o Canal 6 colocou a transmissão no ar sem autorização dos clubes. E o Rubens Brustolin, que era o vice-presidente de finanças do Ferroviário, e que era um italiano sangue quente, ele não teve dúvida. Ele foi lá na casa de energia do estádio, lá no estádio do Curitiba. Não sei como é que ele abriu a porta lá, e pá! Desligou tudo. E tirou a transmissão do ar.
Aí o Canal 6 pagou um baita de um mico, né? Porque praticou uma ilegalidade. Aí no outro dia eu cheguei na televisão, no Canal 6, eu fazia o programa Atualidades Esportivas, que tinha uma baita audiência, porque era a única emissora, então, consolidada já em Curitiba, porque o Canal 12, que é o nosso canal pioneiro, ele foi fundado e administrado nos primeiros anos graças à obstinação do Najib Chad, que tem esse grande mérito, um mérito Era ali no edifício extraordinário. Tijucas de início, depois... Não, primeiro foi no edifício Marisa, edifício depois foi para o Tijucas e depois veio para um... Emiliano Pernedo. Isso. Daquele estacionamento ali agora, né? Hoje é um Emiliano estacionamento. É. E já era um estacionamento, mas daí eles fizeram uma locação lá e tal. Bom, aí na segunda-feira, eu, como de hábito, cheguei mais cedo para preparar, porque naquela época você ia atrás da notícia, eu nunca escrevi, eu fazia de improviso e tal, que eu acho a televisão mais natural assim, você fazendo improvisadamente, né? Cheguei lá, rapaz, me trazem um editorial escrito, metendo o pau no José Milani e acusando o Milani, que era o presidente da Federação Paranense de Futebol, de ter ele cortado a luz do estádio do Curitiba e ele impedido a transmissão do Canal 6. Eu disse, isso aqui eu não leio, porque isso aqui é mentira. E eu era adversário do Milani. Eu fazia oposição a ele já por causa do Pinheirão. Eu era contra o Pinheirão. Ele queria fazer um estádio para 126 mil pessoas. Lembra disso, mas 126 mil pessoas. Maior que o Maracanã, quase. Não, na época era uma coisa astronômica. Maracanã, na época, era para 150 mil, né? A capacidade nominal dele. Bom, eu não leio isso aqui, porque isso aqui é mentira. E não li. Foi aquele rebuliço e tal. Ó, seu Ador quer falar com você, o Carlos Guilherme Ador. O baixinho. O baixinho, que era o gerente geral. né? O gerente. Do Canal 12, do Canal 6. Ele me chamou na sala dele, quando você entrava naquela sala ali, o pessoal tinha um receio, né? Aí ele disse, por que você não quer ler isso aqui? Você não vou ler porque isso é um editorial mentiroso, isso é mentira. Eu sei quem desligou a luz do estádio. Mas eu quero que diga que foi o presidente da federação. Pois então, eu não vou dizer. Peça para que o Vinícius Coelho, que era nosso companheiro, ele que leia e apresente o programa. E foi quem acabou apresentando. Eu não vou ler. Então você vai ser demitido. Então o senhor já me demite imediatamente. E eu precisava daquele emprego, porque eu era recém-casado. Mas não tive dúvidas. Tire licença médica, eu não estou doente. Eu era meio contestadorzinho. Eu não estou doente, por que eu vou pedir licença médica? E realmente, eu fui desligado da empresa. E o Rubens Brustolin, depois, com o tempo, foi líder empresarial importante, chegando a presidente da Federação do Comércio do Estado do Paraná, presidente do Senac, né? do Senac, Morreu do recentemente? Sesc. Morreu há pouco tempo. Só uma perguntinha, Mas voltando. Esse 111 da José Loureiro é ali do lado do Bar do Luiz? Ali? Hoje Ao ali lado? tem um Ao lado, é? estacionamento. Ali mesmo. Ali mesmo. É ali Então minha mesmo, memória não está ali tão mesmo. ruim como eu Não, imaginava. o É. estúdio era atrás, praticamente, do Bar do Luiz. E sabe você, Eduardo, quem era o nosso cenógrafo? Não. Joias. Juarez Machado. Juarez Machado. Veio Juarez estudar Machado, era o letras nosso aqui, né? cenógrafo. A gente convivia, e que eu fazia esporte, mas à época nós tínhamos o teleteatro, que não era O gravado, Delair, era o tudo Ari feito ao Fontoura. vivo. Ari Fontoura, Paulo Goulart, O Delair Rodrigues. Nicete Bruno, o Delair Rodrigues, Uau. Lala Schneider, Cláudio Correia Castro passou Cláudio por lá. Correia Castro. Puxa, me fugiu um nome importante. O Zé Renato passou por aí. O Menghini. Simval Martins. Machado, Simval, Roberto Benghini. Simval Martins, né? Simval Martins. O Maurício Távora. Maurício tá, a Jane. Então, Jane, a mulher do Jane. Maurício. Então era uma equipe assim. Você lembra de alguma história engraçada? Que aqui o nosso outro depoente lá, o Carneiro, né? O Carneiro só contou coisas engraçadas. Só coisa engraçada. Essas do Aliás, Ailton o estão Carneiro é valiosas. especialista em contar coisas Na engraçadas. geladeira Frigidaire que não abriu no ato. Mas na sua casa vai abrir. E ele, até rendo minha homenagem,
Porque você ao lado do Carneiro, você não para sério. Você passa o tempo todo rindo, né? Eles faziam fila para fazer o comercial nessa época também? Na televisão? Era uma loucura. Olha, a televisão naquela época você fazia de tudo, né? Eu me lembro que eu apresentava esporte, eu apresentava o Diário do Paraná na TV, que era o programa que fechava a programação nossa, né? O telejornal que fechava. E a Linda Saparoli já trabalhava. A Linda estava lá. Ela ainda tem o programa de televisão? Não sei. Tinha até pouco tempo, né? Tinha a Cidália Shea, que era casada com Meu irmão. Com o teu irmão. A Cidália morreu, mano? Não. A Cidália não foi casada com o Clemente? Foi com o Mazinha. Foi, né? Foi Clemente Shea e depois com o meu irmão. Não, Veio com o Clemente. com aquele Bitten, do Bitten 4. O Shea, o Bitten e depois meu irmão. Aham. E daí ela tinha uma irmã, inclusive, que casou depois com o Renato Mazanic, né? E era muito gostoso, porque tudo era ao vivo. Então você tinha lá o patrulheiro Todd, aí você via o pessoal fazer o comercial ao vivo, às vezes tinha um erro, outro. E chegavam as novelas enlatados. O Osni Bermudes fazendo aquelas As coisas traquitanas, né? fantásticas que ele criava. Hoje você faz tudo com computação gráfica. Claro. Naquela época ele fazia aquelas traquitanas maravilhosas. Totalmente artesanal. É. Televisão, rádio, jornal. Você vai numa vida profissional de comunicação até se iniciar na vida política. E você se inicia vinculado ao grupo Ney Braga. Como ocorre, Ayrton Cordeiro, a política partidária em sua vida? Olha, Haroldo, eu sou funcionário público desde 1960. Agora já aposentado, espero. Já aposentado. Mal aposentado, mas aposentado. E até vou contar como é que eu entrei no serviço público, né? Eu trabalhava como boy do escritório do José Maria de Azevedo. José Maria... Advogado do Canê depois. Advogado do Canê. E exerceu uma influência muito grande na minha vida, eu gostava muito dele. E ele me orientava, e ele era vereador. E daí, um dia, final do governo do Lupion, 1960, o doutor José Maria me chamou e disse: olha, Ayrton, eu vou perder um companheiro aqui. Ele nunca me tratou como boy. Eu cuidava do dinheiro do escritório, eu fazia as petições para ele, tudo. Ele tinha um grande respeito por mim. Você já estudava direito, né? Não ainda, não. Tinha lá meus 16, 17 anos, 15 anos. E eu vou perder um grande companheiro meu aqui, que é você. Mas espero encaminhar a sua vida profissional. E daí ele me conseguiu uma função na Secretaria de Viação e Obras Públicas. Isso em 1960. E daí eu, felizmente, tive a sorte de me fixar, né? E mais tarde eu consegui. Havia a figura da readaptação, né? Foi criado o quadro de jornalistas do Estado. E eu, como já tinha o benefício daquela lei que reconhecia, me parece que foi do Jango, do João Goulart, que reconhecia como sendo o exercício profissional equivalente à formação universitária, algo semelhante a isso. Isso foi até o governo Geisel, né? É. Aí eu consegui minha sindicalização e fui readaptado e me aposentei como jornalista. Chamado jornalista provisionado, era esse termo que usavam naquela época? Não, na época dava registro definitivo. Dava registro. Dava registro. A minha carteira foi assinada pelo general Adalberto Massa. Todos nós aqui por anos, tínhamos... né? Que número é o seu registro do sindicato? Viu, Eduardo? Não lembro, só me lembro o meu da ordem, 4655. 4655. Todos nós aqui, o Maza, o Ayrton e eu, tínhamos o registro definitivo conseguido nos anos 60, definitivos. Eu depois estudei jornalismo na universidade e tal, eles estudaram direito. Mas essa situação do jornalista, pelo direito de exercício profissional, perdurou até o governo Geisel. Quando um paranaense, o Ayrton Batista, era presidente da Federação Nacional conseguiu dos Jornalistas, conseguiu que se passasse, né, a legislação
reconhecendo o jornalismo como profissão de nível superior. Foi isso, Maza? Não. Então, esse registro, por exemplo, Era o automático. Lechinsky, que é o que me consta, que é procurador do Tribunal de Contas, o Lechinsky, o título que ele apresentou é esse registro. Apresentou no Tribunal de Contas. Porque o Lechinsky estudou direito, o que me consta não terminou. Então, esse registro valia como diploma universitário. Assim como os advogados de uma certa época, né, os rábulas, Existiu. todos os dentistas também, antes da profissão ser regulamentada. Mas e daí como é que ocorre sua inserção na vida pública? Pois é, aí eu continuei fazendo política na universidade, depois de ter feito no curso ginasial, no científico. E em 1976, 32 anos atrás, eu era do Conselho de Comunicação Social do Governo do Estado, o governador era o Canet. E eu chefiava a área de comunicação da Secretaria da Fazenda, o secretário era o Jaime Prosdócio. E tínhamos uma reunião do CONFAS, era o Conselho de Política Fazendária, em Brasília, e o secretário disse: Ayrton, eu quero que você viaje comigo. Aí fomos para Brasília e tal. E lá eu encontrei o Saul Raiz. Cruzamos no Ministério do Planejamento. Ele disse: olha, eu voltando para Curitiba, eu preciso falar com você. Aí fomos pro hotel à noite e tal, daí o secretário me disse: olha, Ayrton, o Saul quer que você seja candidato a vereador. Mas eu acho, era a opinião dele, que você só pode ser candidato se você tiver alguma segurança de que pode ter êxito na tua campanha. Eu até achei aquilo meio gozado, porque campanha é uma coisa imprevisível, né? Todo mundo sabe. E eu nunca fiz campanha com dinheiro, eu fazia com amigos e pela popularidade que eu alcancei através dos meios de comunicação. Então, mas eu fiquei meio desconfiado, era uma época do regime militar ainda. Aí eu fui me aconselhar com quem? Eu fui me aconselhar com o professor Camilo Jamel, meu cunhado, casado com uma de minhas irmãs, e a quem praticamente a minha mãe confiou a complementação da minha educação acadêmica, né? Pai do Kiko e da Rosilene, jornalistas. O pai do Kiko, da Sabia, Rosilene. Não sabia. E, se eu não estou enganado, o primeiro professor emérito vivo da Universidade Federal do Paraná. O professor Camilo Jamel. Doutor em geodésia, Doutor em formou toda geodésia. essa geração. Entre os alunos dele, o Saul. Criador do primeiro curso de pós-graduação em ciências geodésicas no Brasil, aqui em Curitiba. Eu acho que doutorado também. Doutorado não sei, Haroldo, mas no curso de pós-graduação, sem dúvida alguma. Aí eu fui me aconselhar com ele, porque o Camilo sempre foi uma figura assim de uma retidão extraordinária, muito crítico naquilo que ele sempre fez, né? Aí ele disse: olha, Ayrton, eu vou te resumir em poucas palavras. Se você que tem alguma condição de exercer um mandato político, popular, recusar o convite, provavelmente no seu lugar pode estar alguém que não terá nenhuma condição. Que a gente já vinha observando, né, a degeneração da representação pública e tudo. Mas a minha dúvida era aquela, era o tempo do regime militar. Eu vivi como universitário em 1968, que foi um ano em que os nossos diretórios acadêmicos foram fechados. Eu mesmo fui depor na Polícia Federal, intimado pelo Almir Vilela, que era agente da Polícia Federal, estava chegando na universidade, ele se apresentou e tal: você está convocado para comparecer lá para dar um depoimento. Aí eu amadureci mais um pouco e tudo, e aí começou a pressão. Eu me lembro que eu contei com o apoio do Norton Macedo, que era deputado, e o Celso Saboia me telefonou: vai, menino, ele já era conhecido da minha família, de Rio Negro, da Lapa. Vai, menino, em frente a essa. Vamos te ajudar no que pudermos e tudo. Aí eu aceitei. Aí eu comuniquei ao Saul que aceitaria. Isso foi em 76. E contra muitas previsões, porque o profissional de comunicação, ele não identifica o voto dele, né? Ele não tem um
nicho eleitoral, né? Eu fui o vereador mais votado do centro de Curitiba. Em 76, eu fiz 8.384 votos. Era bastante voto. Muito voto. Eu liderei a apuração em 90% dela. E só perdi para o João Derosso quando abriu aquele verdadeiro... Xaxim. Né? Que era o manancial famoso de votos. o nicho, dele, né? nicho Tem até outra dele. palavra mais Aí específica. tinha 100 votos na urna, ele fazia 80 e os outros dividiam 1, 2, 3. E ali eu comecei, daí em 78, eu já tinha aí sim, eu tinha uma visão, né, mais do futuro e tudo. Eu comecei a me esparramar, como se diz na gíria. Fui conquistando redutos eleitorais, São José dos Pinhais foi o primeiro deles, era um grande reduto eleitoral, é ainda hoje. Aí fui para Lapa, fui para Rio Negro, onde um primo meu foi prefeito, o Aníbal Pinto Cordeiro Neto, e comecei a ir para esses municípios próximos de Curitiba, porque a campanha fica muito mais barata, né? E em 1978 eu fui eleito deputado estadual. Também não era muita gente. Você ficou só 2 anos de mandato, então? Só, era um mandato aquele de 6 anos. De 6 anos. De 6 Daí anos. você De viu vereador. que tinha essa possibilidade. E aí eu peguei e me lancei deputado estadual. E me elegi, fiz à época 27 mil votos, foi uma grande votação. Me reelegi com 45 mil votos, em 82. Foi líder do Ney? Eu fui da liderança do Ney, era o primeiro vice-líder. Presidi a Comissão de Constituição e Justiça, que é a mais importante comissão da Assembleia, né? Presidi a CPI da Universidade Estadual de Londrina, e a greve era muito grande. Havia lá um problema com Oscar Alves, o pessoal tinha lá Foi longo, né? questões políticas, né, pendentes. E eu tive o topete, né, como deputado, eu levei a CPI para Londrina. E me recordo que nós fizemos uma reunião na Câmara Municipal de Londrina, e quando chegamos lá, nós, os deputados da CPI, nós atravessamos um corredor polonês de grevistas alunos e grevistas professores. E era aquele xingamento, né, aquela coisa toda e tal. Aí entramos na Câmara, ninguém nos agrediu, felizmente, só agressões verbais. Entramos na Câmara, primeira coisa que eu fiz foi, eu peço que todos se retirem, com exceção dos membros da CPI. E nesse pedido eu incluí, inclusive, e não sabendo, mas mesmo que soubesse eu faria, o presidente da Câmara, que era o dono da casa, era o Delcial. O irmão dele era deputado estadual. E eu não tive dúvida, me divertiram, eu disse, não, só a CPI, aqui não vamos fazer circo. E nós, graças a Deus, chegamos a um bom termo e tudo, e terminamos uma greve. Você tem lembrança, foi uma greve que durou muito tempo, muito tempo. Vamos fazer um pouco de reminiscências daquele período, Maza, você que conhece bem. Lembrar, Ayrton, os grandes momentos do segundo governo de Braga, os grandes embates na Assembleia. O Maza há pouco tempo lembrava, com uma certa saudade, dos tempos na Assembleia Legislativa em que você e o Luiz Alberto, 2 oradores de notória verve, brilhavam. Alguma pergunta? No momento que era um momento de virada, né? Que o Richa não podia perder aquela eleição por causa da questão do ônus do regime militar, né? O Saúl até era mais qualificado. Mas foi criado um problema, e quando houve o episódio dos dólares, do Belmiro e do Garanhão, é que os dois, porque eles eram uma minoria lá, né? Era uma coisa desproporcional. E uma atuação permanente, né, de combate. Né? Esse é o sentido que não existe. Né? Hoje nós temos até numericamente uma situação que é melhor do que aquela.
Porque eles estavam, os que realmente combatiam eram os dois. Um detalhe, né, Maza? Nós éramos em 24 deputados. Elegemos 24 deputados, que nós perdemos a eleição. E realmente ficamos em 2 fazendo oposição. E... Os outros se bandearam. Se não se bandearam, se omitiram, né? Ou adotaram uma outra linha. Como é que foi seu relacionamento com o Ney Braga? Como era o Ney Braga? Autoritário do relacionamento com os deputados? Ele era um homem que impunha a sua vontade. Você foi resistente à autoridade do Ney Braga? Houve episódios que definiram esse encontro de forças? Especialmente na Constituinte. Na Assembleia nós tivemos uma divergência, porque eu estava no exercício da liderança e o Delfim Neto era o ministro da Fazenda. E alguém da oposição apresentou lá um requerimento, coisas comuns do parlamento, né, considerando o Delfim Neto persona non grata ao Paraná. Que não liberava dinheiro, isso, aquilo e tal. E eu, no exercício da liderança, eu votei contra o requerimento. Mas ao invés de eu pedir, e eu fiz de propósito, eu pedi verificação de votação, o quórum era baixo, eu deixei passar. E o requerimento foi aprovado. Né? E as coisas em política, elas correm assim como rastilho de pólvora, né? 10 minutos depois, ligação do Palácio do Governo. Era o governador Ney Braga, com quem até então eu não tinha tido assim nenhuma divergência. Ele disse, olha, quero te dizer o seguinte, quando você vier pedir recursos financeiros para os municípios que você representa, você vai pedir para a bancada do PMDB, que apoiou o requerimento contra o Delfim, porque eu vou ficar mal com o Delfim Neto. Aí eu expliquei, não, governador, essa é uma questão política apenas, é o meu jeito de ser, não vou violentar minha consciência, e deixei realmente. Mas depois ele já... Amenizou, porque ele sabia que ele era um deputado com o qual ele podia contar. Eu sempre fui muito leal, muito fiel, mas em primeiro lugar a minha consciência. E o entreveiro mais forte veio na Constituinte. Constituinte que foi... 1988. 88, foi uma coisa mais pesada, né? Porque havia muitos interesses. Você foi o único constituinte eleito pelo PDT. Foi. O partido do Leonel Brizola. Depois você vai nos falar sobre sua entrada no socialismo do Leonel Brizola. Mas na Constituinte, o grande tema da Constituinte, do ponto de vista político, era o mandato do presidente Sarney. E depois, a questão econômica, né? E eu me recordo que quando houve uma votação de matéria econômica, eu votei com as esquerdas do Congresso, que não queriam nada mais, nada menos que fosse feita uma inversão da pauta de votação. E as nossas reuniões iam até 10, 11 da noite e tal. Aí quando eu cheguei em casa, já tinha jantado num restaurante da rua ali, bateu o meu telefone de casa. O telefone era o Saul Raiz. O Saul tinha sido líder dele, era muito ligado a mim, né? Gosto muito dele até hoje. Ayrton, ligou um deputado aí, depois eu descobri quem era, o Dionísio Dalprá, dizendo que você está votando contra a orientação do Ney Braga e tal, e o Ney está enfurecido com você e tal. Eu disse, não, Saul, até a matéria de hoje, que eu realmente votei contra, é irrelevante, é uma inversão de pauta. Isso é uma coisa normal no parlamento, não tem nada demais. Aí o Saul me respeitava muito, né? Ele ouviu a minha explicação e eu também não tinha que dar explicação alguma. Essa que é a verdade. Porque eu fora eleito, então, constituinte pelo PDT, que não era nem o partido do Ney nem do Saul. Mas por uma questão de amizade e de respeito, eu dei as explicações e, pô, encerramos. Mas ficou uma marquinha, né, no relacionamento. Quando foi para votar o mandato do Sarney,
Sarney queria 5 anos e eu apoiava o mandato de 4 anos. E votei no mandato de 4 anos. Você recebeu assédio de diversos políticos para votar os 5 anos de Sarney. Prometeram de estações de rádio e televisão. Dê os nomes aí. Eu fui convidado insistentemente pelo ministro Antônio Carlos Magalhães para ir ao gabinete dele. E ele dizendo, eu preciso que você nos ajude e tal no mandato. Eu disse, eu não posso, eu tenho uma posição notória. Eu sou pela eleição direta já há 4 anos de mandato. Então vamos fazer o seguinte, Ayrton. Eu era muito amigo do filho dele, do Luiz Eduardo. Vamos fazer o seguinte. Você assine a emenda e eu te libero do voto. Eu disse, não. Como é que eu vou assinar uma coisa e fazer outra no plenário? Cadê a minha personalidade, minha formação? Não, não posso. Aí me despedi dele, ele foi muito cordial. Ele era ministro das Comunicações. Das Comunicações. Era quem, na verdade, angariava os votos, né, para o presidente Sarney, porque, na época, a concessão de rádio e televisão era um despacho. E ele prometeu uma estação de rádio, 2? Ele diretamente não, mas interlocutores dele, já no Congresso Constituinte, 2 emissoras de rádio. Podíamos estar trabalhando hoje nas suas emissoras, hein? Aí, o Maza ia ser superintendente. Hein, Maza? Que tal, Maza? Era só apertar um botãozinho, meu amigo, e eu teria levado 2 emissoras de rádio. Mas é que eu não quis. Aí eu encontro o Ney Braga no aeroporto Afonso Pena na semana seguinte. Mas outros colegas do Paraná votaram e ganharam estações. Não, inclusive gente que se dizia da esquerda, né, que acabou acompanhando a orientação do Álvaro, que era o governador do estado, e votaram todos pelo mandato de 5 anos para o Sarney. E levaram gente aí, todo mundo sabe. Mas eu não, eu me satisfiz com a minha posição. Aí eu encontro o Ney Braga no aeroporto. Foi o único dia que eu vi o Ney Braga realmente possesso. Comigo, possesso. O Ney, ele ia embarcar, ele era presidente da Itaipu. E a Itaipu é um cargo político, né? Um belo cargo, hein? Um belo cargo político, ele era presidente. Ele ia embarcar no aviãozinho da Itaipu e eu, como pobre mortal, ia pegar um avião de carreira. Aí o Ney me encontra, mas ele estava possesso realmente. Ele veio para mim assim, se eu perder a presidência da Itaipu, a culpa é tua. Eu disse, mas como a culpa é minha? Por quê? Porque você está votando contra os nossos interesses. Eu disse, olha, governador, o meu mandato eu recebi do eleitorado do Paraná. E eu não estou votando contra orientação nenhuma, estou votando de acordo com a minha consciência. Não quero saber. E não fale mais em política comigo. Te chamou de ingrato? Não chegou a isso, ele não chegou a usar essa palavra. Mas o Ney era um homem autoritário, né? O Ney era um homem autoritário. O Ney, ou você era dele, e para você ser dele, você tinha que ser integralmente dele, tinha que fazer o que ele quisesse, ou você não era dele. Né? Mas ele sabia, por outro lado, da minha conduta em relação a ele, na Assembleia Legislativa antes, na Câmara Municipal também, e no próprio Congresso Constituinte. Porque ele era uma pessoa que precisava do respaldo político de Brasília para ficar em Itaipu. Mas eu confesso que eu não considerei aquilo relevante. Eu me magoei pela explosão dele. Eu achei uma coisa assim muito, muito agressiva, né, para um companheiro, tudo. Mas não tive dúvida. No dia da votação eu fui lá e puf. Eu sugiro que 4 agora anos. Exploremos a memória preciosíssima de Ayrton Cordeiro sobre os grandes momentos da Constituinte. Um deles que ele viveu e teve papel relevante foi a votação do capítulo da Constituição que define
o direito do sigilo da fonte para jornalistas, para profissionais liberais. Ayrton, seu papel na Constituinte e o entorno da Constituinte, do qual você se lembra daqueles dias. Olha, Haroldo, eu na Constituinte... E a expectativa nacional que vai nascer uma nova vida, uma nova aurora, né, Maza? Todo mundo achava que a Constituinte ia ser para nascer para todos os Cada Constituinte é essa ilusão, né? Mas essa foi forte por causa do lobismo, que foi extremamente organizado, do capital, do trabalho. Foi muito sério. Às vezes, mas a gente tinha que fazer um sacrifício para sair do anexo 4, chegar ao plenário, porque você era assediado de todos os lados. Sabe, era uma coisa assim impressionante. E eu tive duas emendas, uma emenda altamente polêmica, né, que mexia com os interesses da área de comunicação, porque foi de minha autoria a proposta que impedia o uso do dinheiro público, como impede, para a promoção pessoal dos governantes. Porque era comum até então você assistir na televisão um comercial do governo do Paraná. Mas não se falava em governo do Paraná, falava no nome do governador. Perfeitamente. Né? E eu peguei essa parada, inclusive tive várias altercações com grandes empresários da comunicação social brasileira, que isso reduziu o investimento dos governantes em propaganda oficial. E agora a coisa está até voltando, mas aí é culpa da sociedade, né, que tem que acionar o Poder Judiciário para brecar essa insistência na comunicação publicitária. E aqui de Curitiba, de uma figura que eu quero muito bem, o jornalista Francisco Cunha Pereira Filho, eu recebi um apelo em nome da Rede Globo para que eu não defendesse a minha proposta em plenário. Eu disse, eu não tenho como fazer isso, eu vou me sentir um rato se eu fizer isso. Quer dizer, apresento uma proposta e não vou defendê-la, né? E daí eu fiz a defesa e tivemos um voto contra, porque se criou a onda da moralidade na relação entre governo e a mídia. E a mídia, né? E esse voto foi aqui de um deputado do Paraná. Por razões éticas não vou mencionar o nome. Mas aprovamos. Eu me lembro que o senador Jarbas Passarinho, ele veio ao meu encontro e disse, Ayrton, você pode ir embora para casa agora. Que a tua contribuição para a Constituição você deu. E mexeu num vespeiro que pouquíssimas pessoas imaginavam mexer. E realmente foi um negócio muito forte. A Rede Globo tinha lá, né, os seus arautos lá na Constituinte, fazendo os lobbies e tudo. A Rede Bandeirantes, todas as emissoras, jornais, tudo. Jornais menos, diga-se bem na verdade. E... Agora a Rede Globo adotou esse padrão, agora não, uns 5 anos para cá, né? Porque, por exemplo, depois da morte do Dr. Roberto Marinho, né? Até então, o ACM era o Dr. ACM na televisão, ele aparecia como um santo, né? E, de certa forma, tinha alguns governadores que também apareciam nessa circunstância, né? Então, eu acho que você está colhendo, quer dizer, hoje você vê que hoje a TV, em geral, as TVs profissionais adotam esse princípio com relação aos governantes. Melhoraram muito, são mais investigativos, órgãos mais investigativos. E os jornais também, né? Mas foi uma parada, viu, Eduardo? Ganhar aquela votação foi um negócio assim muito sério, porque os interesses eram muito grandes, interesses econômicos, financeiros. Nós tínhamos aí órgãos de comunicação que só viviam às expensas do erário público. Ainda existem. Ainda existem. Ainda. E depois com um lado agravante, porque a propaganda oficial não servia apenas para promover o governante que estava no poder, mas era para impedir o acesso da oposição aos meios de comunicação. Eu senti isso quando eu fui oposição ao governo Richa. Eu e meus companheiros da Assembleia, o Luiz Alberto em especial, nós tínhamos
conseguimos entrar através de amizade. O Maza mesmo, quando trabalhava no Canal 12, que ele conduziu o jornalismo, quantas vezes ele nos deu cobertura lá, e a gente pedia, realmente pedia. Por quê? Porque era a forma de você mostrar o que vinha fazendo. Então esse episódio foi assim, maravilhoso. Eu me lembro que vários deputados saíram gritando, queremos moralidade, pá, pá, pá. E essa emenda que fez referência ao Haroldo Murat, ela tinha muito a ver com o meu sentimento profissional, né? E a gente conversou muito, né, Haroldo, sobre isso, amadureceu muitas coisas em relação aos meios de comunicação. E essa proposta, que está também no texto constitucional, ela assegura a todos o direito à informação, o acesso à informação e a preservação do sigilo da fonte, quando necessário, ao exercício profissional. Também, e para quem quer jornalismo investigativo, nada mais importante, né? Hoje essa prerrogativa tem garantido a sobrevivência até física de profissionais, né, dos meios de comunicação que se safam simplesmente. Agora, pode, por outro lado, abrigar também o bandido travestido e jornalista também, né? Mas isso é um risco que qualquer profissão corre. E aí você tem o Poder Judiciário, né, para dissipar dúvidas, mas o que você não pode é deixar de fazer uma matéria investigativa sob a intimidação. Sim, senão teria. Não vai fazer, então eu vou mandar processar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não. É um direito nosso. Ayrton, as grandes figuras da Constituinte, o Jarbas Passarinho, que aí está e ainda continua lúcido, um homem naturalmente, notoriamente da chamada direita, representante dos militares, do militarismo esclarecido, se pode usar essa expressão, foi uma figura valiosa. Dias atrás ouvíamos no rádio os pontos de vista de uma outra figura fantástica que a vida nacional tinha naqueles dias, do Paulo Brossard de Souza Pinto. Vamos lembrar alguns nomes com os quais você conviveu. Conviveu com o Lula lá? O Lula, lá na Constituinte. Ele era Só lá na Constituinte. Era. Você sabe que eu até me causou assim uma surpresa grande, porque o Lula chegou à Constituinte do alto de 700 mil votos. Impressionante. Sempre foi. Era um negócio fantástico, né? Mas o Lula era uma figura assim, sabe, doce. Eu não sei se é o comportamento dele. É como hoje, ele diz, eu não ouvi, eu não vi, eu não tomei conhecimento. E ele ficava assim, meio alheio no plenário. Ele era um aprendiz de ídolo, do ídolo que iria se tornar Ele ficava lá escarrapachado na poltrona dele, sorria para todo mundo. Eu nunca ouvi assim um pronunciamento mais contundente do sindicalista Lula, que era aquele incendiário. E incendiário no bom sentido, até buscando reivindicações para a classe trabalhadora e tudo. Mas ele na Constituinte não, ele ficou meio... E por isso eu não estranho o comportamento dele hoje na presidência. Porque ele é esse jeitão mesmo, ele se cerca de pessoas. E hoje o que ele faz no governo? O Lula hoje é o discursador oficial do governo. Mas a gente sabe que a máquina do governo é operada por uma república sindical. Nós sabemos disso, todo mundo sabe disso. E de má qualidade. De má qualidade. É um negócio assim impressionante, lamentavelmente impressionante. Tem algumas as figuras carreiras, mas as carreiras, Haroldo, as carreiras funcionais, elas estão totalmente desaparelhadas. Desaparelhadas. O que a gente vê hoje é uma criação crescente de cargos comissionados que são ocupados por quem? Por acadêmicos,
por pesquisadores, por cientistas, por figuras de notório saber. Não, o aparelho partidário. Esses cargos são Quadros ocupados partidários. pelos quadros partidários. E só. Né? Mas nós tínhamos figuras assim importantíssimas. Né? O Fernando Henrique. O Fernando Henrique já era o príncipe de hoje? Já. O Fernando Henrique é um meio narcisista, né? Já era o príncipe. É meio narcisista. Roberto Freire estava muito forte. O Roberto Freire, uma boa figura da esquerda brasileira. Figura lúcida. Né? O Roberto Campos. Dos brizolistas da época. Né? Dos brizolistas da época, nós tínhamos assim figuras históricas do trabalhismo, né? O Brandão Monteiro. Brandão Monteiro, infelizmente, que é do Nordeste, né? Já falecido, do Rio de Janeiro. Mas ele era de origem nordestina, né? Não sei, rapaz. Ele fez política no Rio. Sim. Né? O seu Colares também? O Colares não foi nosso colega. Não. Ele não foi constituinte. E foi Bocaiúva Cunha. Os mais antigos, né, Bocaiúva? Jornalista. Bocaiúva era um diplomata, né? É um gentleman, Um né? cavalheiro, uma figura maravilhosa. E, puxa vida, o nome de um trabalhista do Rio Grande do Sul. O Streck, Adroaldo Pedro Streck. Simon? O Adroaldo Streck. O Adroaldo Streck, com quem eu fiz uma grande amizade. Streck, jornalista como nós, ele trabalhava no jornal do Grupo Caldas, né? E Correio do Povo? No Correio do Povo e na Rádio Guaíba, né? E outros mais trabalhistas importantes, né? E tínhamos o Roberto Campos, que figura luminar, o Jarbas Passarinho. Eu ouvi do Jarbas Passarinho, ele presidiu a comissão das garantias individuais, da organização partidária, e eu fazia parte dessa comissão, e apresentei a proposta da instituição do voto facultativo. E perdi fragorosamente, porque só o PT votou comigo. E o Antônio Carlos Conde Reis, que era o ex-governador de Santa Catarina. Ele veio, me deu um abraço e disse: Ayrton, você... Morreu? Não, está vivo. Está vivo. Você, com esse discurso, você se elege em qualquer lugar, porque você fez um discurso muito bom. Porque realmente eu acho que voto não é obrigação, voto é direito. Ele foi o relator da Constituição de Brilhante. 67. Brilhante. O Antônio Constituição Carlos de Conde Reis, 67. brilhante, uma figura íntegra. Aí o Jarbas Passarinho, uma ocasião, ele disse: Ayrton, quando estávamos conversando ali no café, ele disse: Ayrton, falávamos sobre esquerda e direita. Ele disse: olha, para mim isso aí não existe. Eu acho que não é a ideologia que vai marcar o posicionamento das pessoas. Eu acho que quem quer praticar o bem, quem quer ser honesto, correto, pode estar na esquerda ou na direita. Aí então eu vou completar o seu raciocínio. Quando a direita lúcida e a esquerda lúcida e não da radical se reúnem, o país ganha. E é uma grande verdade. Tanto é que a gente vai ver hoje essa miscelânea que nós temos no Brasil, né? Hoje o cara está no PCdoB, amanhã está não sei aonde. Isso está mais do que claro de que a solução não está aí. A solução está na conduta. O problema da conduta. O cara vai substituir um senador, antes dele tomar posse, ele já tem lá, não é um currículo, é uma folha corrida da polícia. O problema é esse. Quer dizer, gente que vai atrás realmente da imunidade, né? Para acobertar e proteger a impunidade. Eu acho que, passada essa apreciação do Ayrton sobre a Constituinte, nós poderíamos fazer uma imersão no futebol, no mundo do futebol em que você viveu, e depois uma rápida apreciação sobre o Paraná de hoje, suas perspectivas, os homens que o conduzem, como você sente o Paraná. Maza, sobre futebol e a vida do jornalista profissional dedicado à cobertura futebolística. Nós temos um problema nosso aí no futebol, que é a nossa falta de expressão, né, Ayrton? Você vê as causas aí recentes, aí, erros de juiz, essa coisa toda, um certo peso de decisões contra clubes do Paraná, a gente sente que falta
uma direção. Assim, nós já tivemos. Eu trabalhei na Federação Paranaense de Futebol e o presidente era o Ildefonso Marques. Que privilégio, né, Você vê, tinha Vectogírio Calvo, Gêneris Calvo, até o próprio Milani, tirando essa maluquice, eram pessoas que você conhecia. De repente houve uma ruptura. Tá certo, tivemos o Alberti também, não fez um trabalho razoável, mas nós, do Naireves para cá, nós entramos assim numa noite, né? Um terrível, lamaçal, né? Um lamaçal. Lamaçal. Não, a radiografia que você faz é correta, né? Nós não temos credibilidade nacional hoje. Quer dizer, esse Onaireves Moura, ele trouxe um jogo aqui, por politicagem, junto ao Ricardo Teixeira, da seleção uruguaia contra o Brasil nas eliminatórias da Copa do Mundo, aqui no Pinheirão. Pinheirão enriqueceu muita gente, viu, Eduardo? É mesmo. Enriqueceu muita gente. Moura vendeu todo o ferro do Pinheirão de uma empresazinha que ele tinha. Bom, e a renda inteira daquele jogo, a renda inteira, tem até processo judicial, a renda inteira daquele jogo, o Moura não repassou dela um centavo para a CBF. E ninguém sabe onde é que foi o dinheiro. Então, isso que o Maza fala é uma grande verdade. Puxa vida, você trabalhar como o Maza trabalhou com o Ildefonso Marques, isso é um prêmio da vida. Né? É um prêmio da vida, uma coisa maravilhosa, realmente. E agora nós estamos aí vendo as arbitragens. E por que isso acontece? Porque ninguém nos respeita lá fora. E nós temos que reconhecer também que os nossos meios de comunicação, eles não têm penetração nacional. Então a nossa repercussão, ela ainda é pequena nacionalmente. Havia proporcionalmente maior repercussão dos veículos locais de comunicação na área esportiva, na época que você se iniciou, até anos depois, do que hoje? Veja, pode ser um paradoxo, né? Porque hoje os meios de comunicação eles estão dotados de uma tecnologia moderníssima, né? Nós temos as redes nacionais de televisão, mas qual é a participação do nosso Estado na composição da grade de programação dessas redes de televisão? É mínima. Nada. É mínima, né? Quase não temos nada. É uma outra notícia e tudo, mas não temos repercussão. Realmente não há. O Paraná não consegue ser uma caixa de ressonância e isso começa na política e se estende para todos os setores. Mas o que ocorreu no Paraná, esse decréscimo de importância? Veja, é um problema nosso, natural, é a timidez do paranaense, ou o medo, né? O medo de se expor, a autofagia que o Maza condena tanto e com tanta sabedoria, essa autofagia. Por que nós não podemos ver alguém do Paraná crescer, meu Deus? Qual é o mal nisso? É bom para todos nós. É bom para todos nós, né? Mas o Paraná continua patinando. Raramente a gente ouve um pronunciamento de peso no Congresso Nacional de paranaenses, com exceção no Senado hoje do Álvaro, que mexe muito com a liderança do PSDB e sabe aproveitar muito bem isso, né? Ou com a seriedade de um Osmar Dias, que tem realmente uma palavra de muito peso no Congresso Nacional, mas você pega na Câmara, você tira o Gustavo Fruit, talvez um ou dois, não tem mais. Não tem mais. É o secretário. O que ocorreu, Maza? Que esse Serralho, né? O Serralho. Serralho que naquele episódio Osmar, senhor. Daquele da CPI, ele saiu muito bem. Fez um belo trabalho. O que ocorreu? Né? Vamos ver. Mas você veja, só para não fazer nenhuma injustiça, né? Você ter assim, na Constituinte, eu acompanhei isso muito de perto, um Euclides Scalco. Poxa, um homem respeitado. Você pode até... Eu divergi dele muitas vezes, porque eu fazia oposição ao governo que ele integrava aqui no Estado. Mas um homem respeitado, que tem credibilidade, né? E nós fomos perdendo isso. Essas referências, assim, fomos lamentavelmente perdendo. Vamos ouvir a opinião do Maza sobre o que ocorreu, Maza, e depois o Eduardo também. Isso é um negócio histórico, né? Não é uma interpretação de que nós somos uma
civilização pendular entre a força de São Paulo e a do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul já deitou e rolou aqui, né? Em 30, a situação foi de tal hora de que, como o Anel Rivas, que é um paranaense, quando veio para cá, as pessoas até diziam que era um gaúcho. Né? Veio Flores, que veio para cá, que se radicou aqui. Mas não dá para comparar a expressão histórica do Rio Grande do Sul com a nossa. Né? Não. O estado de passagem, o Paraná, tem todos esses limites. Santa Catarina, né, em muitas coisas é mais ousada. Já nos ultrapassou, em matéria de representação desde política. Desde o contestado, figuras como Nereu Ramos, nós nunca tivemos ninguém como Nereu Ramos. A maior figura que o Paraná teve até hoje, claro, nós temos que isolar Ney Braga, Bento Munhoz da Rocha, mas nós tivemos o primeiro governador aqui, ninguém na história política do Paraná teve a força do nosso primeiro presidente, do conselheiro Zacarias. Pelos postos que ele ocupou. Ele foi ele era baiano, né, baiano, presidente do Conselho de Ministros, era uma espécie de premier, foi governador de 3 estados e ainda foi ministro da Marinha. Né? O cara entra em grandes debates com José de Alencar, um histórico assim, fortíssimo, numa época que não tem a ressonância das coisas de hoje. Então, eu acho que nós perdemos muito. Agora, a Gazeta do Povo até não publicou os 100 nomes mais importantes. Eu fui convidado para... Eu votei. Então, você vê, pessoas... Nós tivemos governos bons. O do Canem foi um governo bom, realizador. Né? O governo do Richa, na parte política, de democratização, foi bom. O Richa chegou a ser um nome nacional, inclusive na Constituinte. É verdade. Era um agregador e tal. Mas eu acho que o resultado nosso é pequeno. Para um Estado que teve que ceder terras importantes aí para construção de hidrelétricas e tudo, nós não tivemos uma compensação adequada. Royalty de Itaipu não resolve isso. Né? Aquelas obras de recomposição, de malha urbana, em parte atendem isso. E eu acho que nós vivemos numa defasagem. Mas eu acho que por uma questão de justiça, num outro plano, o Jaime Lerner teve uma importância nacional, dado a contribuição dele como prefeito, né? Como urbanista, né? Urbanista, como técnico, né? Mas não dá para negar. Como técnico. Agora, politicamente, não. Politicamente é um desastre. Eu acho que eu analiso 2 aspectos. Primeiro, a formação fragmentária do Estado do Paraná. Digamos, as culturas regionais, por muito tempo, eu acho que impediram esse segundo fato, que é a criação de uma linhagem da própria elite paranaense. Portanto, eu acho que o Paraná ao contrário de outros estados, embora menores e menos desenvolvidos, como Santa Catarina, deixaram de ter uma linhagem de sua elite continuada. Porque, claro, agora na época contemporânea, isso não vale mais. Quer dizer, hoje a política ela é mais extensiva a todas as camadas sociais. Então, o Paraná ficou muito... teve, vamos dizer assim, bolsões aqui, bolsões lá, né? Bento Munhoz da Rocha, e aí Ney Braga. Então já, a política já mudou bastante. Veja a diferença, por exemplo, as diferenças culturais, por exemplo, de José Richa em relação a um próprio Bento, né? A diferença que existe, né? Não estou analisando individualmente a qualidade das lideranças, mas sim a própria formação, né? A questão as questões clássicas todas, da forma que o próprio Richa foi inserido na política, como bem contou aqui, contaram aqui vários entrevistados também, né? O Danilo contou uma coisa muito engraçada, que ele foi dar um recado. O Ney mandou que ele fosse procurar o Richa 10 horas da manhã, estava dormindo. Mas agora não o Celso que me lembrou desse depoimento do Danilo, eu nem me lembrava. Ayrton, vamos voltar
para essa análise nessa... Desculpe, mas quando você me pediu aí a citação de nomes, né, da Constituinte, você não pode esquecer do Ulisses Guimarães. Mas o Ulisses tá acima da... Ulisses Guimarães foi, né, uma figura... Era o patriarca. Olha, eu acompanhei, quando havia qualquer apresentação de proposta conflitante, Ulisses chegava ao detalhe de chamar os autores e propor uma conciliação. Ver o que era possível fazer. Sabe, o Ulisses tem um papel... Eu até discordo de algumas orientações políticas dele, mas o Ulisses é um homem que tem que ser reverenciado. E uma coisa com a qual eu não me conformo é a cristianização do Ulisses quando candidato à presidência pelo PMDB. Aquilo foi um negócio assim doloroso. Impressionante. Doloroso para um homem que deu a vida dele ao partido e à redemocratização do país. Né? Ele já entrou nessa questão como um cordeiro imolado, não querendo fazer nenhuma alusão. Uma alusão. Ailton, vamos lembrar o... Mas quando a imolação é por uma causa boa, vale. Vale, né? Mas ali, Quem sabe tenha sido esse o propósito. Ao citar aí o caso do Ulisses, você veja, o Paraná tentou chegar lá. E nessa época o Álvaro foi candidato a presidente da República. Né? A história da malograda incursão. Inclusive, um dos que ajudou a cristianizar o Ulisses foi o próprio Álvaro Dias. O Álvaro foi o 4º lugar na convenção do PMDB. Primeiro o Ulisses, segundo aquele Valdir lá da Bahia. Valdir Pires. Valdir Pires, depois o Íris Rezende. E depois ele. Né? Posteriormente tivemos também houve aquela tentativa do Requião também, né? Contra o Quércia, né? Que o Requião levou a pior e o Mário Pereira aqui trabalhou contra ele e o Requião quase perde aqui também. Né? Então, acho que essa referência mostra essa fragilidade nossa. Outra, o maior coordenador político do Paraná, que foi Afonso Camargo, virou criança. Quando ele foi candidato a presidente, um negócio assim de um ridículo, que não dá para lembrar sem constrangimento. Aquela camisa amarela. Falando com criancinhas, falando com os baixinhos. Né? Perdemos oportunidades. Né? As outras foram de acidente. Quando o Bento foi chamado para ser ministro lá do Café Filho, houve a hipótese dele ser vice-presidente. Também houve dificuldade. Então, eu acho que esse é um dos breques nossos aqui. Entra tudo de parte do que ele falou, né? Questão de um Estado fragmentado, que só ganha a unidade física a partir completa. Claro, o Bento começou também, o Manuel Ribas fez a Estrada do Cerne, mas essa consolidação mais moderna no Paraná, a integração física, ela vem com o Ney Braga, Paulo Pimentel e os que seguiram, né? Então, eu acho que tudo isso atrapalha. Nós não temos a tal unidade cultural, que é impossível. Isso. Apesar de todo do caldo de cultura de imigrante aqui, a força, né, não se criou uma liga de continuidade. Mas aí, Eduardo, há um outro componente que eu acho importante, é a questão da ocupação espacial do Paraná. Né? O norte do Estado. O norte do Estado é ocupado por quem? Ou foi ocupado por quem? Paulistas e mineiros. Oeste e sudoeste, catarinenses e gaúchos. Então nós não chegamos a criar realmente uma cultura paranaense. Nós não temos uma cultura paranaense. Nem no futebol. Nem no futebol. É por isso, sai de Curitiba, eu disse uma coisa. Por isso que é a nossa fraqueza, né? Eu observo, você sai daqui, nós vamos pescar, por exemplo, em São Mateus. Você, até na região metropolitana, você vê camisa dos times daqui. Só? Mas é muito raro. Mas, em compensação, você vê dos outros lugares. Quando tem um jogo do Grêmio e do Internacional, lá em Cascavel ou Pato Branco, sai carreata, né? Foguetório. O Maza lembra bem, nós não temos clubes estaduais. Eles são regionais. Né? No Rio Grande do Sul é Grêmio e Internacional, e ponto final. Aqui não, aqui o Curitiba, o Atlético Paraná, eles estão disputando aí pequenos nichos na região metropolitana. Com esse raciocínio todo, a gente acaba concluindo
que em estados como o Rio Grande do Sul, onde a miscigenação promovida pelas diversas etnias foi maior do que no Paraná, a presença de alemães, de italianos e poloneses do Rio Grande do Sul foi maior do que o fluxo de imigrantes Não esqueça europeus. do elemento negro também, importante no Rio Grande do Sul. O elemento negro ali é Porto Alegre, Bagé, Pelotas, pouco, mas só ali. Então, o que me inquieta nesse raciocínio é o seguinte: o Rio Grande do Sul não se deixou impermeabilizar pela presença dessas levas migratórias. Então, mais prejudicial à unidade foi a vinda do migrante para o Paraná, o migrante que veio de Minas, de São Paulo, do Nordeste. Ele seria responsável, segundo esse raciocínio geral, pela falta de unidade. Mas no Rio Grande do Sul nós tivemos uma invasão de estrangeiros e você tem a segunda... Eu tenho uma geração, tios avós meus alemães, que falavam já com sotaque gaúcho, tomavam chimarrão e não sabiam uma palavra de alemão mais. Quer dizer, então eu acho que essa análise tudo bem, mas ela comporta outros exercícios. Mas você veja, Haroldo, é um exemplo assim bem rasteirinho, né? Muito próximo da gente. O Rio Grande do Sul, primeiro, ele é mais politizado do que os paranaenses. Os gaúchos não é são. Por aí, não aí são. O meu raciocínio não é por aí. Você veja, pega aqui, nós falamos em cultura do Paraná. Nós temos mais CTGs aqui no estado, que são os centros... De tradições gaúchas. Mais CTGs do que núcleos que possam promover a cultura paranaense. Sem dúvida. Você não imagina o abalo que foi essa denúncia contra o governo da Ieda Cruzes. Aqui para os gaúchos? Não, para os gaúchos de modo geral, aquilo ali é um... né? Porque esse governo é quase uma concertação da Ieda, são vários grupos, né? Conseguiram fazer ali uma colcha, era uma colcha de retalhos bem costurada. Né? Mas eu digo, para a tradição do gaúcho, para a imagem do gaúcho, isso é Então, pesa essa visão do gaúcho para o mundo, né? Então, o próprio mundo de fora vê com certo, vamos dizer assim, uma certa perplexidade uma questão como essa. Ayrton, vamos agora então na parte final, os próximos 20 minutos, 25 minutos, nós queremos que você faça uma profunda imersão, nos dê uma ideia para a história do jornalismo que você conheceu no Diário do Paraná, a forma como o repórter captava a informação, a vinculação do jornalista com as fontes de informação, a feitura do jornalismo esportivo, as grandes coberturas que ocorriam, as grandes viagens. Eu acho que isso tudo é muito interessante. Eu me lembro você me contando da presença da Embratel nas primeiras transmissões de rádio esportivo. Então, esse seu testemunho para a história é muito valioso. Bom, a Embratel tem um papel fundamental nisso tudo, porque... Ela era estatal na época, né? Era estatal. Eu acho que foi até, se não a maior, uma das poucas grandes obras, né, dos governos militares, foi a Embratel. Porque o Brasil... Eu cheguei a assistir em Manaus o Jornal Nacional da Rede Globo com 24 horas de atraso. Como é que era feita a transmissão do Jornal Nacional lá em Manaus, há 30 anos atrás? O jornal era gravado. Ia de avião? Ia de avião e era reeditado lá. Porque nós não tínhamos esse Brasil integrado. Como não tínhamos o Paraná integrado, que integrou o Paraná, né, mas foi o Ney com a rodovia do Café. E com o sistema telefônico. Não, mas a rodovia do Café, porque até então o norte do estado, ele se reportava a São Paulo. Paulista, São Paulo, né? Sem dúvida, São Paulo. E a mesma coisa aconteceu nacionalmente com o advento da Embratel. E eu tive a felicidade eu vivi essa transição das telecomunicações no estado, no país.
Antigamente você pedia uma ligação para Porto Alegre por telefone, 20 você horas. tinha que se reportar à Radional. 20 horas. Radional, você pedia ligação cedo, falava precariamente no fim da tarde. É verdade, precariamente no fim da tarde, né? E eu me lembro, essa transição assim me causou um espanto extraordinário, foi maravilhoso. Curitiba jogava na África, em Argel, na Argélia, e eu pensava com meus botões, né? Puxa vida, será que vai dar certo transmitir da Argélia? A Argélia ainda que vinha de uma ocupação colonial pela França, país atrasado, África do Norte, né? Aí eu fui para lá e digo, puxa vida, fui com medo, honestamente fui com medo de não conseguir fazer o meu trabalho. E eu estava lá para fazer isso. Aí eu me lembrava, bom, aqui eu tenho que fazer Argel, Madrid, eu tenho que pular o Mediterrâneo. Aí de Madrid ao Rio, estação de Itaboraí, onde se fazia o rastreamento do satélite. Pula o Atlântico. De Itaboraí eu tenho que chegar em Curitiba. Será que vai ser possível fazer esse trabalho todo? E, para minha surpresa, agradabilíssima surpresa, eu tinha que abrir a transmissão às 18 horas. Pouco antes das 6 horas, eu chamei a Embratel. Embratel, Rio de Janeiro. Ato contínuo, eu fui atendido por um engenheiro chamado Alfredo do Mar, que era o grande operador, o grande gerenciador do sistema da Embratel no Rio, e ele me atendeu, me chamou pelo nome, já sabia, evidentemente, da transmissão, e me conectou com Curitiba. Então, essa transição, isso foi em 1970. Essa transição é maravilhosa. Para quem, como eu, chegou a fazer uma transmissão de Jandaia do Sul, da casa do prefeito Hermínio Vignoli, porque em Jandaia do Sul tínhamos apenas uma linha telefônica disponível, eram linhas físicas, que elas vinham em posteamento, sabe? Era uma coisa assim. Aí era feito um rodízio entre as emissoras de rádio para trabalhar em Jandaia do Sul, que era uma linha só e as emissoras de rádio eram, na época, 3, 4, ou 5, não me recordo. E naquela semana, a emissora para a qual eu trabalhava, a Rádio Clube Paranaense, que foi a emissora que melhor conduziu a cobertura dos assuntos do Paraná, não só aqui dentro do Estado, mas como também nacionalmente. E eu lamento que hoje ela tenha sido dilacerada pelos irmãos maristas, que acabaram com a Rádio Clube Paranaense, que era a grande referência do nosso rádio, né? Aí eu liguei para o prefeito de Jandaia, o Hermínio Vignoli, me identifiquei. A Rádio Clube tinha uma penetração fantástica no estado. E ele disse, o que você precisa, menino? Eu preciso do seu telefone, de uma sala na sua casa, de um copo d'água e de paciência. Mas o que você quer? Eu quero ouvir a Rádio Guairacá de Mandaguari e fazer a transmissão para Curitiba dublando a Rádio Guairacá de Mandaguari, porque nós não vamos ter linha no estádio que leva o seu nome aí. Era assim. Era assim. E lá fomos nós e fizemos. Cheguei lá, além do que eu pedi, tinha café, tinha bolo e tinha uma maravilhosa atenção da família do Hermínio Vignoli. Sabe? Você sabe o que é fazer uma transmissão, você ouvindo uma rádio que estava no estádio, para poder concorrer com os seus adversários? É uma coisa maravilhosa. E aí tem um impacto, né? De Jandaia eu falo desta forma, e da África do Norte eu falo com uma qualidade local, via satélite. É um negócio, obrigado, é um negócio maravilhoso, realmente sensacional. É dos diabéticos. Os diabéticos conhecem quando o outro está precisando de água. Nunca deixe secar a sua garganta. Bom, eu acho que agora o Paraná de hoje, Ayrton, o político Ayrton Cordeiro, o profissional de comunicação, o homem com quase 50 anos de transmissão de esporte, você continua fazendo transmissão esportiva? Ou só comentários?
Não, hoje eu faço só comentários, não é só, né? Em que rádio? Eu Transamérica. estou há praticamente 8 anos na Rádio Transamérica e tenho uma coluna 2 vezes por semana na Gazeta do Povo. Eu posso dizer para você que eu tenho 2 paixões, assim, do ponto de vista de vocação, né, profissional, é a política e a comunicação social. Isso, para mim, isso está incorporado na minha vida. Na minha vida. Eu tenho paixão por política. Não sou mais político militante por decisão própria. E não está nenhum partido também? Que me conste, não. Ao que me conste, não. E fui já estimulado várias vezes para ser candidato. Até tinha gente, pô, Ayrton, termina a tua vida como você começou, como vereador, seja candidato agora. Eu disse, não quero, eu acho que o meu fígado já está exaurido. Sabe, não é o meu tipo de fazer política. Não, eu fico envergonhado. Não há entusiasmo, não há... Não há entusiasmo. Sabe, e a minha decepção maior vem da minha convivência em Brasília, viu, Eduardo? Brasília eu vi porque que o Brasil é o que é. Sabe, eu ia para o Congresso, eu fui para Brasília com a intenção de aprender. Caramba, nós tivemos figuras luminárias no Congresso, né? Figuras extraordinárias, Milton Campos, Lacerda, não vou discutir a ideologia, mas o valor intelectual, né? Bilac Pinto, Djalma Marinho, puxa vida, Djalma Marinho, uma figura que teve a coragem de enfrentar as forças militares concorrendo à presidência da Câmara dos Deputados. Isso é e fazia isso por idealismo, gente. Isso é uma coisa... Lisânias Maciel, Lisânias, né? Alencar Furtado. O Lisânias foi meu colega de PDT. O Milton Campos. Pena que era muito radical, né? O Lisânias era muito radical. Mas o próprio César Maia... Floriciano Paixão foi do... Paixão, esse que eu queria falar lá Que atrás. era do PDT de Porto Alegre. Paixão, pedetista histórico, Floriciano trabalhista, Paixão. né? Trabalhista do Rio Grande do Sul, brisolista doente. Mas ele é um homem muito bem preparado, era um advogado. Não, Floriciano Paixão era uma das minhas companhias Não sei se ele está preferidas. vivo, Não sei, Haroldo, eu penso que sim. Era uma das minhas companhias preferidas no plenário da Câmara. Mas eu até ia fazer referência a isso. Você ia para o plenário, puxa vida, eu sempre gostei de debater. Eu fui assim na Câmara, fui assim na situação da oposição aqui na Assembleia Legislativa. Aí eu chego em Brasília, caramba, e ninguém me ouve. E não é que ninguém me ouça, ninguém ouve ninguém. Você não tem condições de fazer um discurso sério na Câmara, porque você não tem auditório, você não tem debatedores, você não tem pessoas que possam realmente discutir com você. Então aí formam-se aqueles grupelhos, né, no plenário. Aí tem um grupo falando da boiada que comprou, do aviãozinho que incorporou a sua frota, né? Agora menos das concessões de rádio e televisão, mas ainda dos empréstimos bancários. E olha Banco que do você Brasil, na vivia Caixa um Econômica. parlamento de qualidade comparado com o de hoje. Imagine o que não se discute hoje. É muito pior. É muito. Aliás, a representação popular, e essa representação popular acontece só nas casas legislativas, né, com mais intensidade, ela é degradante, é uma coisa triste. Ayrton, você Triste, repetiria seus votos para governador na última eleição e para presidente da República na última eleição? Se sim, diga por quê. Se não, também diga por quê. Não, eu repetiria. Você votou em quem para governador? Eu votei no Osmar Dias. Sim. Votei no Osmar Dias. Por que Eu você acho- repetiria? Porque eu acho o Osmar um candidato sério. Eu acho Osmar não é um fanfarroneiro. O Osmar é um cara que, quando fala, ele está olhando para os olhos da população e está dizendo coisas que têm realmente fundamento. Né? Já fui eleitor do Requião e, Decepcionou-se com o Requião? de uma certa forma, sim. De uma certa forma, sim. Eu acho que o Requião precisaria codificar melhor a atuação dele, do ponto de vista ético, inclusive. Ético. Sabe, essa coisa
muito parente do governo, isso não é interessante, né? O Requião é uma figura que, às vezes, ele me causa espanto, porque o Requião, ele é um pregador da moral, mas ele não adota a mesma pregação para a conduta dele como chefe de governo, sabe? Ele foi aliado do Onereves Moura, pelo amor de Deus, sabe? Não dá para você admitir isso. E há outros aliados complicados, né? Então, você tem que separar o joio do trigo. Eu acho que você tem que fazer uma pregação e tem que ser coerente com a tua pregação no exercício da vida pública. E o Requião, nisso, ele joga muito no interesse dele, exclusivo dele, né? Ele seria um desagregador hoje da vida pública do Estado? Do Estado eu não digo, mas o Requião hoje não consegue fechar o PMDB. Ele não consegue fechar o PMDB. Ele tem lá seus méritos, mas eu acho que o Requião precisaria de uma reciclagem do ponto de vista ético, realmente. Sabe, essa história de que ia ficar maltratando os adversários, a política não é para ser feita dessa forma. Você tem que agredir o adversário verbalmente, quando necessário, mas tem que ter fundamento. Eu fui deputado de oposição, eu sei como é isso. Tive com o Requião embates fantásticos na Assembleia Legislativa e ele, se você deixar ele bater numa face e der a outra, ele monta em você. O Requião, ele precisa de contestação, com a mesma firmeza com que ele procura contestar os outros. Se não houver isso, realmente, e daí ele se aproveita dessa situação. Ele se aproveita, realmente ele se aproveita. Ele é um sujeito astuto, muito bem articulado, fala bem, né? A outra pergunta foi para presidente da República. Eu não votei no Lula, nunca votei nele. Consequentemente, na última eleição também não votei nele, eu votei no Alckmin. Por quê? Porque você quer provar, você quer testar as figuras de oposição, dê a elas a chance de ir para o governo. Aí você vai conhecer. Foi assim com o PMDB aqui no Estado. Diria até que não pelo Richa, mas pela equipe que o Richa compunha, a começar pelo seu secretário da Fazenda, que acabou demitido pelo governador, e pena que junto com o demitido Garanhão, o governador demitiu o Belmiro, que é uma figura excepcional da vida pública do Estado, né? Então eu repetiria meu voto no Alckmin. Não gosto do Serra, acho o Serra um sujeito extremamente arrogante, mas é um bom administrador, mas eu não gosto dele. Ayrton, eu só queria fazer uma pergunta, é um cenário, uma cena de futuro que a Gazeta do Povo registra hoje na primeira página, mostrando uma fotografia onde ex-adversários estão se unindo de novo, onde estão o Beto Richa, o Osmar, o Scalco e o Álvaro, né? Então, eu queria que você analisasse, quer dizer, então, está começando a entrar em cena na política paranaense uma nova perspectiva com o fim do mandato do Requião, né? Quer dizer, e é bem possível que o Requião não faça o sucessor, porque não tem um candidato à altura, né? À altura do próprio Requião para substituí-lo aí. E não tem porque o Requião não quer, né? Se você fizer uma análise retroativa da política do Estado, o Requião não consegue eleger sucessor, porque ele não tem interesse nisso. O Requião é um imperador e ele quer reinar sozinho. Isso é muito dele, né? Agora, o Beto, por exemplo, o Beto, eu acho uma figura boa. Acho o Beto, administrativamente, um prefeito muito bom. Eu procuro andar por Curitiba. Ele fez uma ocupação espacial de Curitiba na administração dele que é elogiável. Com certeza. Né? Aí ele tem ao lado dele uma figura como o Scalco. O Scalco é uma garantia de correção. Né? O Álvaro significa um apoio popular interessante.
O Osmar já dá um respaldo do ponto de vista de credibilidade muito grande para o Beto. E daí vem aquelas outras lideranças que poderão auxiliá-lo na eleição. Acho que dificilmente o Beto vai perder a eleição. Dificilmente. E pode até ganhar em primeiro turno. Apesar de que essas previsões, né, esses prognósticos, eles estão sujeitos à conferência das urnas. Lembre-se Sempre, né? O José Richa tinha um patamar elevado de aprovação na época que ele perdeu a eleição. Apesar de que o Richa foi crucificado, né? Certo. Pelos grandes beneficiários do prestígio dele, o Requião e o Álvaro. Me lembro, em 85, o Richa deixou o governo do estado, foi para a rua para fazer campanha para o Requião ser prefeito de Curitiba. E depois foi torpedeado pelo Requião. Sabe, são coisas assim que a política não me convence nos dias de hoje. Eu acho que tem que ter firmeza, tem que ter, mesmo que seja para perder, tem que enfrentar. Eu acho que tem que enfrentar, mesmo que não seja com a vitória antecipadamente garantida. Estamos chegando ao final desse depoimento de Ayrton Cordeiro para o projeto Memória Paranaense do Grupo Educacional Uninter. Esse projeto está fornecendo à universidade, fornecendo ao Paraná, um excelente material para a historiografia paranaense. O tempo dirá quão importantes são depoimentos como estes que temos colhido, e graças também à participação de jornalistas do porte, o Eduardo Sganzella, hoje um dos editorialistas da Gazeta do Povo, do Luiz Geraldo Maza. Esse não precisa de referência nenhuma mais. O jornalismo do Paraná tem nele a grande referência. O jornalismo do Paraná se refere com todas as capacidades críticas, às vezes exageradas, necessárias, o mal necessário. Necessárias, realmente. Eu acho que o jornalista que não exercita o seu espírito crítico, ele não está contribuindo para a formação da opinião pública. O Maza exagera às vezes. fala muito, às vezes fala muito bem do Requião, muitas vezes. Então, aliás, eu ouvi pouquíssimas vezes. Então nós agradecemos e sobretudo, o depoimento do Ayrton Cordeiro enriquece esse projeto, que é a visão do jornalista esclarecido, com quase 50 anos de participação nos meios de comunicação do Paraná, o vereador de Curitiba, de uma Curitiba de outrora e das grandes arrancadas dos governos Saul Raiz e Ney Braga. Boa tarde.
Vaneiro. Vaneiro ali também.